né? Tudo bem com vocês? Tô aqui convidando. Então, assim, vamos falar, né? Assim, é muito fácil, muitas vezes, colocar o projeto é, na prancheta. É muito fácil. O ponto é como que eu faço para fazer com que esse projeto. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Estou chamando, convidando o pessoal aqui para participar, tá? Por quê? Porque muitas vezes eu tenho vontade de fazer. Bem-vinda, dona Vera, tudo bem? O projeto, chego a colocar na gaveta, assim, colocar na prancheta, tudo, mas eu guardo na gaveta e esqueço. E por isso, inclusive, que a gente precisa botar em ação. Por quê? Porque é um plano. Se eu tenho conhecimento e se eu não pratico aquilo, se eu não coloco. Bem-vinda, Áurea! Muito bom ter você aqui, muito bom ter vocês todos aqui. Se você não colocar esse projeto na prática, como que vai ser? Como que vai funcionar? Então, a minha proposta aqui semana passada eu falei sobre como fazer planejar um projeto que faça sentido, que você leve para frente. E hoje eu vou falar um pouquinho de dicas que fazem com que você realmente entre em ação. São algumas dicas que vão realmente te obrigar a olhar para o teu projeto e falar, opa, peraí, ele precisa ir para frente. Então, vamos lá. Primeiro, por que muitas vezes o projeto não vai para frente? É muito importante a gente colocar isso na pauta. O medo, né? O medo do desconhecido. Como é difícil enfrentar o medo. Naturalmente, até pela química, pela nossa construção como ser humano, o medo do desconhecido é um dos grandes medos da humanidade. E quando eu tenho esse medo, geralmente eu fujo, tá ok? E isso é neurológico, tá? Eu fujo. Bem-vinda, Hilda, tudo bem? Eu fujo, ou eu luto, ou então eu paraliso. Vocês podem observar os animais e eles têm a mesma o mesmo conhecimento biológico disso, tá? Se você vai para cima de um gato, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fugir. Se ele não conseguir fugir, ele vai para cima de você. Outros animais, como a lagartixa, vão paralisar. Então você vê que o medo, assim, os nossos dispositivos por sobrevivência, eles são comuns em todos os animais. Então, quando eu vou enfrentar dificuldades e quando eu for colocar um plano de ação que eu nunca tentei, eu vou ter dificuldades, o que vai acontecer? Esse medo do desconhecido, de algo que eu nunca fiz, vai acontecer. E é um pouco diferente do animal, né? Porque o animal, assim, ele vai lutar pela comida, vai lutar para se proteger. E na realidade, a gente, como ser racional, vai querer que o nosso projeto fique em pé. Mas e o medo e a vergonha, né? E aí eu entro com um conhecimento para vocês de quais são os maiores medos da humanidade. E aí você vai ver que bate com o teu projeto, né? É o medo da pobreza, né? Quem não tem medo da pobreza, né? Quem tem medo, assim, você tem algo e você luta para manter aquilo, porque você tem medo de ficar pobre. Então, poxa, se eu for ousar, poxa, é perigoso, posso perder tudo. Então é melhor ficar quieto, melhor ficar parado, né? Segundo medo, medo de envelhecer. E é um medo natural porque não tem jeito, a gente vai envelhecer. Então aí entra outra coisa do projeto, né? Vamos antecipar, vamos fazer o mais rápido possível, né? Medo da crítica. A gente tem muito medo de ser criticado. E aí vem na sequência o medo de não ser amado. Porque muitas vezes quando a gente é criticado, a gente é rejeitado pelo outro, né? O medo da doença e o medo da morte. Então, assim, já trago para vocês os 6 maiores medos da humanidade para vocês saberem que eles entram em conflito muitas vezes com um projeto novo. Bem-vinda, Sandra, sempre bem-vindos. Então, eles entram em conflito com os nossos projetos, tá ok? Então, tava falando aqui, Sandra, dos 6 maiores medos da humanidade. Então, é pobreza, velhice, crítica,
não ser amado, a doença e a morte. E é lógico que isso tudo tem a ver com o meu projeto, né? Eu vou colocar em ação, eu posso arriscar um patrimônio, vou fazer um projeto, vou mudar. O que vai acontecer? Ainda mais num tempo como desse, que a gente não pode perder o nosso emprego, o nosso ganho do dia a dia. Então, é lógico que, como todos temos juízos, a gente vai nos preservar. E nisso a gente acaba ficando paralisado. Então, só para vocês entenderem o porquê, muitas vezes o SMART, e aí eu trago ele de novo, que é o propósito, é uma meta específica que você desenha aí para o seu projeto, e eu falei muito dele, eu falei 40 minutos quase semana passada sobre ele, que ele precisa o quê? Vocês precisam saber o que vocês querem. Então, se você tem um sonho, o que é o sonho? O sonho é aquilo que fica, assim, na percepção do ideal, tá? Então, como que eu posso fazer para materializar esse sonho? Então, eu trago para o papel, você traz para a prancheta. Quem está participando do desafio, e eu não canso de falar do desafio, a gente tem sim uma parte, numa das semanas, em que se coloca assim o sonho, transforma o sonho numa meta, ou seja, traz para materialização. E o que você vai precisar fazer? Deixá-lo muito bem específico. Ah, é o que eu falei semana passada. Poxa, eu quero uma promoção na empresa tal, na área tal, para fazer tal coisa. E assim, para que eu quero essa promoção? Ah, eu quero porque eu vou ganhar 10% do meu salário. Então tem um número aí, tem algo específico, tá legal? É mensurável, tá? E alcançável? Sim, é alcançável, porque eu trabalho muito, eu me dedico tudo. E eu vou desenvolver competências que me permitam alcançar aquele sonho. Então, se eu estou, por exemplo, na gerência e eu quero a diretoria, a gerência muitas vezes ela tem um papel muito operacional, tá ok? E aí eu quero, para você ir para uma diretoria, você precisa ter um papel muito mais estratégico. Então você tem que ter aquela visão que eu falei outro dia, uma visão de helicóptero. Então, como que eu posso melhorar o dia a dia dos meus funcionários? Ah, eles vão dormir, vão ficar até muito tarde. Como é que eu posso otimizar o tempo desses funcionários para eles ficarem menos tempo, mais qualidade de vida, menos problemas aí de doenças que estão acontecendo? Então, assim, uma pessoa que está mudando, ela precisa ter uma visão estratégica. E aí você avalia. Isso é possível, né? É alcançável? Sim, é. Ah, eu chamo a Juliana para me ajudar a ter uma visão mais estratégica da coisa, coloco em ação alguns planejamentos meus e vai dar tudo certo, tá ok? É realista? Sim, é realista. Por quê? Porque tanto na empresa como eu estou, como no mercado, existem oportunidades se eu me preparar para elas. E temporal. Então, eu vou conseguir uma diretoria daqui a 2 anos, de repente? Tá, mas o que eu vou fazer para alcançar essa diretoria? Então, isso são... Obrigada pelos corações. Então, isso mostra o quê? Uma meta alcançável. Então, você tem um propósito específico e você sabe que ele é possível. E mais, por que eu quero esse projeto, né? Eu quero ir para Portugal, por exemplo, né? Semana passada eu falei da Itália, né? Eu quero ir para Portugal. Então, poxa, sabe? E aí, você tem um motivo para alcançar esse objetivo. Você tem um motivo pelo qual o seu projeto vai para frente. Então, faz diferença. Então, é muito importante que vocês tenham, sim, um propósito muito bem definido. E isso foi o que a gente trabalhou a semana passada e eu vou reforçar sempre toda vez que eu falar em plano de carreira. Então, você precisa vir para a prancheta. Essa semana, com o desafio, eu estou ajudando as pessoas a definirem seus propósitos, porque senão fica no âmbito da fantasia. E o âmbito da fantasia, o cérebro fala, para, mais um sonho, que bobagem. Então, assim, nem você mesmo acredita. E aí se você coloca uma expectativa que você consegue, que seria um próximo passo seu, fica muito mais fácil de realizar e ao invés da frustração você vai ter o sucesso, tá ok? Então é isso que primeiro passo para você conseguir colocar seu plano de ação. E aí não bota na gaveta.
Esse plano de ação, ele tem que estar na tua mão, ó. Eu tenho aqui a minha agenda, ó. A minha agenda tá aqui, e o meu plano de ação tá aqui, e o meu sonho tá aqui. A minha meta tá aqui. Então, assim, à medida que eu vou realizando minhas metas, eu vou baixando os sonhos. Os sonhos estão aqui. Se você pegar essa pasta aqui, é a pasta do que eu quero pra minha vida. Entende? Então, o pessoal do desafio conhece. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Precisa colocar no papel ou no aplicativo, mas precisa ficar ao alcance dos seus olhos. Porque se você faz essa meta e só encontra com ela o ano que vem, já era. Tem inclusive alguns projetos, alguns processos que eu já passei, algumas dinâmicas que são muito famosas, que você escreve uma carta para você pegar essa carta só o ano que vem. Não, você pode até fazer essa carta pro ano que vem falando, poxa, parabéns, você realizou isso e aquilo. Mas assim, as suas metas, os seus projetos têm que estar aqui o tempo todo. Para você ver, para você saber aonde você quer chegar. Coloque fotos, espalhe fotos por todos os lugares para vocês saberem realmente o quão é importante vocês terem essas metas, saber aonde vocês querem chegar todos os dias quando vocês acordam, tá ok? E aí, o que acontece? Qual é o segundo ponto aqui que eu vou falar para vocês? Disciplina. E disciplina vem com tempo e organização. Você precisa se organizar no tempo. Por quê? Porque você tem os projetos que você precisa entregar independente disso. Então, você tá lá na empresa, a empresa te pede para você entregar seus projetos. Você tá na tua casa, você tem que organizar a sua casa. Você tem diversas atividades para fazer. E aí, na realidade, você vai colocar uma nova, que é a sua meta. É aonde você quer chegar, é o que eu falo. A agenda vai sendo preenchida, né? Então, tal pessoa te pede ajuda, você vai lá e preenche, né? Aí a empresa te pede para fazer alguma coisa, você vai lá e preenche, né? Que horas que você vai cuidar dos seus projetos? Então, você vai pegar a meta Smart e aí, junto com a meta Smart, o que você vai fazer? Que horas que eu vou me organizar no tempo para isso? Porque se você fizer um pouquinho a cada dia, vai fazer diferença. Então eu tenho um projeto de ir para Portugal, por exemplo, tá? Então, eu já sei quanto que custa ir para Portugal? Não, eu não sei. Então já anota no papel. Pega uma folha e anota no papel. Você sabe que tipo de documentação precisa para ir para Portugal? Qual a língua que precisa falar para ir para Portugal? Quais são as cidades de Portugal que você quer conhecer? Você vai querer ver igrejas ou você de repente vai querer ver vinícolas? O que você vai querer ver lá? Então, à medida que você coloca isso no papel, você já tem uma agência de viagem para te ajudar? Como que tá o processo da pandemia? Pode ir, não pode ir? Qual a vacina que você tem que tomar para ir para a Europa? Qual a que você não tem que tomar? Então, olha só. Então, a viagem de Portugal, ela se expandiu de uma maneira que você vai abrindo dia a dia o que você quer fazer e aí você vai permitindo, quebrando em bloquinhos, que você consiga fazer uma coisa. Então eu vou cuidar do meu passaporte que tá vencido. E aí, aos poucos, você vai materializando isso. E aí, assim, você conversa com a agência de viagem, vê quanto que custa, aí você vai acompanhando o preço do euro, justamente para quê? Quando eu ganhar um dinheiro, ao invés de eu comprar uma bolsa, mulher adora comprar bolsa, ou então, sei lá, eu comprar alguma coisa, né? Que na realidade é um celular, eu vou guardar esse dinheiro para comprar euro para viajar para Portugal. Então, assim, olha que interessante. Eu sei qual é a minha meta, o quão específico ela é, tá ok? E aí eu organizo ela no tempo para alcançar. É possível ir esse ano? Não, não é. É possível ir o ano que vem? Não é. E o ano que vem? Porque o que acontece? Nós brasileiros somos muito imediatistas. Então, se a meta não dá para ser realizada agora, semana que vem, eu simplesmente esqueço da meta e engaveto ela. Agora, poxa, o tempo passa tão rápido, né? Quantos anos da sua vida já passaram? Então, se você, por exemplo, estabelecer que você vai para Portugal daqui a 3 anos, poxa, você começa no tempo e 3 anos voam. Você vê, isso é muito claro pra gente. A pandemia já faz 1 ano e 4 meses que a gente tá firme e forte nisso. 1 ano e 4 meses, não. 1 ano e 3 meses, mais ou menos, firme e forte nisso. Hoje a gente tá em maio, no finalzinho de maio de 2021. Então, como que funciona?
o tempo passa muito rápido. E se eu for me organizando no tempo, vai dar tempo. E se eu começar a me priorizar, vai dar ainda mais tempo. Por quê? Porque muitas vezes eu conheço muitas pessoas que têm uma personalidade de ajudar o próximo, de estar ali, sabe? A pessoa liga, automaticamente ela para tudo e vai cuidar do próximo. Como que está o seu cuidado com o seu plano? Como que está o seu cuidado com a sua carreira? Porque tem um tipo de personalidade, que é o que eu tô te falando, que é o ajudante, o prestativo. Quantos eu não ajudo aqui individualmente? Que eles ajudam todo mundo, aí eles reclamam: ah, mas tal pessoa foi promovida e eu não. Ah, tal pessoa foi promovida e eu não. Agora, você cuidou da tua carreira ou você cuidou da carreira do outro? Você cuidou dos seus planos ou você cuidou dos planos dos outros? Então, coloque na tua agenda um tempinho para cuidar da sua vida, para cuidar da sua carreira, porque esse também é um dos grandes erros. Você coloca um plano de ação aí e não se compromete com ele. Você se compromete com o outro muitas vezes. Por quê? Porque é gostoso ser reconhecido, é gostoso ser amado. E é o que o ser humano quer, né? Não é um dos maiores medos do ser humano ficar sozinho? Então é lógico que você vai fazer pelo outro. Agora faça por você também. Porque é tão gostoso quando a gente começa a cuidar da gente. E é aquela coisa, né? Primeiro o oxigênio em nós e depois no outro. Por quê? Porque a gente vai ter muito mais força, a gente vai ter muito mais condição de ajudar o outro se a gente está energeticamente e com a saúde boa. A gente não consegue ajudar o outro quando a gente está mal. Então, cuide do seu projeto, tá? Então, esse aí, de uma maneira disciplinada e organizada no tempo. Coloque datas para tudo que vocês vão fazer. Então, estamos aqui, né? Então, vamos lá. Então, próximo aqui. Bem-vinda, Suzane. O que mais que a gente faz? Precisa ter um grupo de apoio. É muito importante. Contem comigo como grupo de apoio. Assistam as minhas lives, porque eu tô aqui para ajudar vocês a pararem de reclamar e levarem a sério o projeto de vocês. Então, estejam perto de pessoas que apoiem a causa de vocês. Então, por exemplo, aqui no Insta, tem grupos de pessoas que trabalham para te ajudar a crescer profissionalmente, por exemplo, eu. Assistam lives assim, né? Não fica assistindo só das pessoas, as pessoas tóxicas. Para, gente, para de se vitimizar. E deixa as pessoas tóxicas de lado, porque elas existem, e cuida de você. Porque quando você tá junto com as pessoas tóxicas, muitas vezes, você tá se intoxicando. Então, se você se imune, bem-vinda, Renata. Então, se você se imune de informação boa, informação que te faz crescer, e de uma turma que te ajuda a evoluir, é muito mais forte. De novo, o desafio Seja Dono do Seu Tempo, que é um desafio que eu toco, em julho vai ter outra turma. Assim, uma dúvida de um é a dúvida do outro, e lá não existe crítica. A dúvida mais imbecil é a dúvida que a gente mais aprende, porque tá todo mundo com vergonha de fazer. O ser humano não tem medo de ser criticado, mas ali o que acontece? Se você tem um facilitador que realmente reforça a importância de perguntar qualquer coisa, isso vai ajudar todo mundo a crescer. Então, esteja envolvido com grupos, tem os masterminds, né, que assim, esse nome é em inglês, tudo, mas assim, é um grupo de apoio, é um grupo de pessoas que te direcionam para o mesmo objetivo. No caso do Seja Dono de Seu Tempo, o que as pessoas estão fazendo? Colocaram um objetivo específico na vida delas e estão organizando a vida delas, o tempo delas, para conseguir encaixar aquilo que é importante para a vida delas, aquilo que é importante para você, como tua carreira. Você pode ajudar o outro, mas você vai se ajudar primeiro. Então, esteja no meio desse grupo de pessoas que te ajudam. E aí tem uma pergunta e uma curiosidade bem interessante. Juliana, eu falo, né? Até uma dúvida aqui que apareceu. Eu falo ou não falo os meus projetos para as pessoas? Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra.
os seus projetos, eles precisam ser discutidos com pessoas que tenham projetos parecidos. Por quê? Porque um está apoiando o outro. Então, procure pessoas, é o que eu falo do mastermind. Pessoas que tenham o mesmo interesse comum para que um apoie o outro no crescimento do projeto. Agora, sair falando para a família, eles são invejosos. Não é isso. Tem uma explicação científica para isso. Quando você tem um sonho e você começa a materializar, e você não materializa esse sonho, você não coloca ele no papel, todas as vezes que você conta para alguém, você se sente, como o cérebro ele não entende o que é passado, presente e futuro, para o cérebro é tudo a mesma coisa. Pensa num chocolate, assim, um chocolate bem gostoso. Eu tenho certeza que aí do outro lado, para quem curte chocolate, vocês estão salivando. Então, o chocolate não tá aqui, mas vocês salivam. Agora pensa, de repente, num limão bem azedo. Automaticamente, você já se arrepia todo. Então, para o cérebro, o que você fala, ele tem uma força importante. Por quê? Porque toda essa percepção, ela, assim, a gente percebe tudo, pelos poros, por tudo, por todos os nossos sentidos. Bem-vindo, André. Então, o que vai acontecer nesse caso? Se você fica contando seus projetos para as pessoas e você nem materializou, nem colocou num papel, como que vai ser? Aí você vai ter endorfina, você vai ter dopamina, por quê? Porque o outro vai bater palma e vai te apoiar e falar, vamos lá, não sei o que tal. Então aquela vontade, aquele sonho que ficou na tua mente, aquela imagem que você fez do teu projeto, pro cérebro é como que já tivesse realizado. Então não tem mais nada para fazer. Então, assim, não sai por aí contando os seus projetos para todas as pessoas. Conversa com pessoas que realmente te apoiem, que te amparem. Por quê? Porque aí você vai manter o foco e a disciplina, e você vai saber que enquanto esse projeto não estiver pronto, você tem trabalho para fazer. E trabalhar dá trabalho. Todas as lives a partir de agora eu vou falar, trabalhar dá trabalho. Agora, o trabalho de reclamar e o trabalho de fazer é o mesmo, né? Então, vamos, né, subir um degrauzinho, né? Não é verdade? Então, esteja no meio das pessoas que te ajudarão no plano. E aí, tem aquilo que, assim, é o meio do caminho. Porque se você não falar para ninguém e não se comprometer, o que vai acontecer? Você não tem apoio, você não tem comprometimento, você não tem alguém que fica ali torcendo. Eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo para vocês das lives que eu faço. No ano passado, eu sempre fazia essas lives e fazia com uma amiga muito querida minha, que é a Carol. Sempre, vocês vão ver lives minhas com a Carol. E aí, o que aconteceu? Eu fazia de vez em quando. Então, como que eu comecei a me comprometer? E hoje eu entro na live a hora que puder e a hora que precisar. Eu entro em qualquer momento hoje na live. Eu comecei a fazer sempre. E como eu me comprometia com vocês, com aquele convite que vocês recebem, vocês não recebem um convite na terça, na quarta, oi, vem pra live, tudo. Então, isso é um comprometimento público que eu faço com vocês, e é isso que eu tô ensinando para vocês agora. Para que eu venha, para que eu faça, tudo bem, isso realmente o que eu tô fazendo aqui com vocês. Então, se comprometa publicamente e mantenha a integridade da palavra. Vocês sabem que a integridade é um grande valor para mim, é muito importante. Então, toda vez que eu falo, às vezes eu não tô nem com vontade de fazer live, mas quarta-feira eu tô aqui. Por quê? Porque eu sou um ser humano como todos vocês. Então, assim, vocês pensam que a Juliana tá bem todos os dias? Não, tem dia que a Juliana não tá bem, tem dia que, sabe, não dá certo. Agora, independente disso, eu tenho um compromisso às 11h45 com vocês. Então, assim, tenha apoio e colaboração das pessoas que vocês confiam. E confiança, 100% de confiança, não dá para ter. Porque as pessoas, elas mudam no dia a dia. Tem dias que elas estão bem, tem dias que elas estão propensas a te ajudar, tem dias que elas não estão. Então, confie em você, use seus valores para você, tá ok? Então, assim,
muito importante vocês estarem com um grupo. E aí vem aqui a dica uma dica genial para vocês que eu amei. A dica da Dona Vera hoje, que ela me mandou e eu achei genial, né? Einstein, né? Fique longe das pessoas negativas. Ela tem um problema para cada solução. Sabe aquela pessoa que você chega para ela e fala assim, uau, tem uma grande ideia, a pessoa fala, acho que não, hein? Pô, essa pessoa te murcha e vocês precisam florescer, porque cada um de vocês tem um talento. Muitas vezes vocês não reconhecem os talentos e até por conta da crítica, vocês acabam murchando, porque vocês não conseguem ir além. A crítica, ela é uma coisa, gente, que mata qualquer um, entendeu? É aquela, vocês já devem ter visto aquele teste, né, um procedimento que eles mostram as flores, né? Mostram duas florzinhas, uma que recebe amor e uma que é xingada o tempo todo. Ela murcha. Então, se imagina, se uma planta murcha, imagina a gente que é racional. Então, assim, fique longe dessas pessoas. Bem-vinda, Elaine, tudo bem? Fique longe dessas pessoas que te criticam. Ou então guarda o projetinho, mas sempre o projeto perto de vocês, ó. O projeto de carreira de vocês tem que estar aqui, tem que estar registrado para vocês olharem o tempo todo, junto com a foto. Ah, você quer ir para Itália, quer ir para Portugal, quer de repente fazer uma viagem de bike muito legal. Então tenha aquilo em mente. Olha, eu vou ser promovido, porque se eu for promovido eu vou poder comprar uma bicicleta mais legal, vou poder fazer uma viagem muito legal e assim por diante. Ou então fazer uma mega reforma da minha casa, por exemplo. E aí a todos os gostos, né? Então é isso que vocês precisam ter em mente. Eu tenho um projeto para alcançar um objetivo. E mesmo que esse projeto demore 5 anos para acontecer, ele vai acontecer em algum momento. E longe da galera da reclamação, tá? Assim, ser bem-vindo, Pedro. Ser vítima assim, muitas vezes é legal porque você recebe um colinho. A gente às vezes tá ruim, eu às vezes também tô, mas assim, todo o tempo não. Por quê? Porque as pessoas vão percebendo que, poxa, ele mesmo não quer se ajudar. Então, se ajudem, entendeu? Se amparem e estejam o tempo todo aí aplicados. Então, vamos lá para as dicas que eu passei para vocês. Então, primeiro, metas específicas, registradas em um caderno e que esteja, assim, você veja essa meta todos os dias. Divide ela em bloquinhos pequenos para ficar mais fácil de realizar, tá ok? Outra coisa, organização, agenda. É muito importante. É muito importante vocês avaliarem o que está acontecendo com o tempo de vocês. E mais uma dica. Vamos supor que o dia foi uma meleca, tá? O dia foi ruim. O que aconteceu no dia? Então vocês vão fazer a seguinte pergunta. E é legal até anotar essa pergunta, sabe? O que eu colaborei para que isso acontecesse? Porque quando você faz essa pergunta, você assume a responsabilidade por aquilo que aconteceu com você, você larga de ser vítima. Mas a culpa foi do outro, tá? O porquê que eu me envolvi com o outro que fez com que isso acontecesse? Para que é importante você fazer essa reflexão? Justamente porque por meio dela, você sabe o que você não vai fazer amanhã. Então, você já vai cortar algo que te faz mal. E aí, pelo contrário, vamos supor que você está indo bem no projeto e aí você está num dia meio ruinzinho e não está conseguindo evoluir. O que você vai fazer? Fazer a seguinte pergunta. O que eu fiz que me fez evoluir? Quais foram os passos que me fizeram evoluir? E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, anotem essa pergunta, que essas duas perguntas, elas são de ouro e você tem que fazer elas todos os dias da sua vida. Porque assim, quando você tá assim, é um momento de reflexão. Acabou o dia, tá? Eu vou fazer um momento de reflexão. É o que acontece no desafio 21 dias, né? Todo dia, toda noite, o pessoal pega a agenda diariamente e avalia como que foi o dia e faz um momento de reflexão. Tá ok? Então, assim,
longe das pessoas negativas. Ah, mas não dá, ela é da minha família. Tá bom, beleza então. Mas aí você já chega com amor, você sabe que ela vai reclamar, tudo. Aí você deixa ela reclamando lá, desconecta e vai fazer outra coisa, tá ok? Desconecta assim, de repente, o pensamento, começa a pensar nos seus projetos, mas não fica ali batendo boca, não se envolve nessas polêmicas que não vão levar o teu projeto pra frente, tá bom? Então, eu falei, tá? Eu falei da meta específica, falei justamente da organização e do grupo. Estejam comigo, vem pra live quarta-feira comigo, vem aqui que a gente vai conversar sobre coisas importantes. Você não vai me ver reclamando, entendeu? Eu vou reclamar dos que reclamam, entende? Mesmo assim, vem os reclamões pra cá e a gente tenta ajudá-los, entendeu? Então, é isso. E a gente tenta até conseguir, né? Porque tentar só pra mim não funciona, tem que ser até conseguir. Então, era isso, né? Estejam envolvidos em grupos que realmente fazem você evoluir, participem, falem do teu projeto, mas falem com pessoas que estão engajadas, pessoas que querem o teu bem e pessoas que estão, de repente, na mesma vibe. Grupos assim, por exemplo, aqui eu falo sobre promoção, eu falo sobre crescer na carreira. Esteja envolvida com grupos assim. Me mande dúvidas se vocês tiverem. Quinta-feira é plantão de dúvidas aqui, mas independente disso, eu vou recebendo as dúvidas durante a semana e vou colocar na quinta-feira, tá bom? E aí, por último, sempre, né, que eu trago aqui, mesmo assim, se com essas dicas que eu te dei ainda tá difícil de andar sozinho, precisa de um apoio, precisa de um trabalho individual, um trabalho específico, vocês podem me chamar justamente para quê? Para a gente definir uma meta específica para você, a sua meta, a sua história, em que eu vou discutir com vocês qual é a história de vocês e aonde vocês querem chegar. E aí, por meio de todo esse conhecimento que eu compartilho toda semana com vocês, mas especificamente para a tua história, então a gente faz um molde, né? Tenho metodologia, eu tenho conhecimento, eu tenho essa experiência de 25 anos, acho que já são até 26 anos, já faz um tempo, de carreira, tá ajudando pessoas a crescerem, a evoluírem, justamente para quê? Para te ajudar. Ah, Juliana, não tô conseguindo sozinha, apliquei todas essas dicas que você deu, que é a metodologia que eu uso, tá? Eu não invento a roda, não, tudo é feito por meio de método, e não tô conseguindo. Então você me liga, a gente marca, define, faz um smart seu juntos, a gente define uma meta específica realista para você. E aí, semanalmente, a gente vai conversando e eu vou te ajudando a alcançar esse objetivo. E olha, vou te falar, eu acredito que mais de 90% das pessoas que passaram por mim foram promovidas, tá? Então, foram promovidas ou alcançaram ou estão no caminho, porque tem metas que, poxa, sabe, são metas para 2023, são metas que precisam aí de passos. Agora, por exemplo, Juliana, tô inseguro, não consigo pedir aumento pro meu chefe, não consigo evoluir, me chama que a gente conversa. E isso é uma das minhas especialidades, é lidar com o medo, com as frustrações. Então, nesse aspecto, eu posso ajudar vocês. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, eu vou deixar aqui o nosso gênio, né? O nosso gênio aqui, né? E aí eu abro para pergunta se vocês tiverem alguma. Tá, o que eu faço se a pessoa começar a falar muito mal do meu projeto, ou se eu não tiver confiança no meu projeto. Enquanto você não tiver confiança com o seu projeto, eu recomendo que, inclusive, você não fale nem pro seu parceiro, tá? Por quê? Porque cada pessoa, ela tem uma visão daquilo. E cada pessoa tem uma motivação e um tipo de medo. Isso é personalidade, isso é estudo de motivação, estudo de personalidade. Então, se você nem tem o teu projeto rascunhado e você começa a compartilhar isso, primeiro que gera um desgaste, porque você vai querer defender o seu projeto e ainda ele não está pronto. Então, o que eu falo é, bota no papel, bota o que vocês pensam. Vocês têm dificuldade para fazer sozinho? Me liga que a gente agenda um dia e eu faço isso com vocês, que eu tenho prática. E aí, ou então no desafio, sendo ajudando no seu tempo. E aí, o que você vai fazer? Vai botar no papel. Uma vez que esteja no papel e você já está maduro, você tem segurança de que você
tem condições de tocar esse projeto, ou se você não está pronto ainda, você sabe quais são as competências que você precisa para desenvolver esse projeto, aí sim você compartilha com o outro. Mas aí você já tem um plano de ação. E na hora que você for fazer uma pergunta, espere a pior resposta, porque aí você já vai blindado, porque você já tem segurança do seu projeto. Então, essa é uma dica que eu dou. E se você está num grupo com projetos parecidos com o seu, ou com pessoas que têm experiência no tipo de projeto que você está buscando, essas pessoas elas vão te dar o quê? A dica de ouro. Então você não vai ficar batendo cabeça e aí você vai mais rápido. Né? Essa é quando você procura uma consultoria ou quando você procura um grupo em que você está no mesmo objetivo, um mastermind, esse é o pulo do gato, porque essas pessoas já passaram por onde você passou. Eu, por exemplo, eu já passei por muitos estágios pelos quais vocês já passaram. Então, na realidade, para mim tá muito que superado. E quando eu tô em contato com os meus clientes, né, que muitas vezes o pessoal fala: "Ah, mas você não tá dentro de empresa". Tá, mas eu estou em contato com as empresas por meio da história de vocês. Então, eu tô sabendo o que tá acontecendo. E, assim, testando, vendo as promoções, vendo assim, justamente as mudanças de empresa, porque eu ajudo a preparar, inclusive, para entrevistas, eu vejo que tá dando certo. Então é lógico, eu tenho um conhecimento, tá, mas aí eu vou aprimorando justamente nos acertos e erros, entendeu? Então, assim, esteja perto de pessoas que realmente consigam fazer vocês evoluírem, tá bom? Bom, eu comecei, eu sempre me comprometo a falar no máximo 40 minutos, então eu realmente espero. Bem-vinda, Esther! Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui a plaquinha para Esther ver. Ó, que legal, Esther, ó. Fique longe de pessoas negativas. Ela tem um problema para cada solução que você inventar. Então, fique perto de pessoas que realmente façam você evoluir. Eu não conhecia essa frase do Einstein, recebi hoje, achei sensacional e resolvi colocar na live. Então, para quem gostou dessa live, compartilha, ela fica gravada. Para quem chegou um pouquinho mais tarde, entra, porque tem dicas preciosas aí para a evolução profissional de vocês, tá bom? E ela tanto é para profissionais que estão no ramo corporativo, também para líderes, para empresários. Então, pode compartilhar, porque o conhecimento, muitas vezes eu falo aqui da língua corporativa, mas ele se aplica a empresários, que também são clientes que eu atendo aqui, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada por tudo.